Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Antes de qualquer coisa, eu peço para você, deixa aí o seu like. Quando você dá o seu joinha, o YouTube entende que esse vídeo aqui é bom e aí ele compartilha com mais e mais pessoas. Eu quero abordar esses 6 tópicos aqui com vocês que eu escolhi para a gente conversar. Questões das matérias básicas. João, você vai fazer das questões de direito? Vou fazer. Mas eu quero conversar com vocês aqui primeiro sobre as matérias básicas, tá bom? Primeiro, as questões da VUNESP, é o primeiro tópico. Depois, adiciona outras bancas. Depois, qual matéria eu deixaria de lado. Quais tópicos, blocos, dá mais atenção em cada matéria. Quantas questões resolver. E como montar os filtros por blocos. Pessoal, só que antes, eu ensinei errado como que baixa o Fox Reader para você fazer essas marcações aqui no seu PDF. Então eu vou ensinar corretamente aqui rapidinho, porque essa informação é muito importante, porque você pode usar esse programa aqui para fazer todas as marcações aí no seu PDF, tá? É o Fox Reader. Então isso aqui é importante, beleza? Olha só, você vai colocar no Google Fox Reader PDF gratuito. Coloca aí no Google Fox Reader PDF gratuito. Aqui, para mim, aparece como segunda opção de pesquisa essa aqui. Não sei como vai aparecer no seu navegador, mas talvez apareça aqui. O importante é você procurar essa opção aqui, olha, download grátis de software para PDF, tá bom? Aí você clica aqui nessa opção, vai abrir essa janela aqui. Foi aqui que eu ensinei errado, que eu falei que você deveria descer e clicar aqui embaixo, mas não é assim. Você vai clicar, olha, observe bem, tem 3 botões aqui, tem esse e esse, beleza? Esse aqui, olha, tá? Nesse aqui, você vai clicar Fox Reader PDF, olha aqui, beleza? Clica aqui. Quando você clicar, vai abrir essa janela aqui. Abriu, aí sim, agora você clica aqui no download gratuito. Esse programa mesmo ele sendo gratuito, ele é excelente. Eu não uso a versão paga e eu consigo usar tudo, absolutamente tudo que eu preciso nesse programa. Quando você clica aqui em download gratuito, aqui olha, tem a opção para o Windows, se você usa o Windows, e tem a opção para Mac, se você usa aí o sistema da Apple, beleza? Como a maioria das pessoas usam, eu falo beleza demais, né? Peço desculpas. Como a maioria das pessoas usam o Windows, aí eu vou deixar aqui a opção de Windows, tá bom? Mas você consegue mudar aí para Mac. Tudo bem? Mac, né? Mac, acho que é assim que fala, Mac. Tranquilo, pessoal, aqui é o seguinte, olha. Expliquei como baixa o Fox Reader, a versão grátis. E aí você consegue fazer essas marcações aqui, tá bom? Vamos lá então, olha só, questões das matérias básicas. O que eu faria? Primeiro, somente as questões da VUNESP. Como assim somente, se depois você vai adicionar outras bancas? Eu prefiro fazer primeiro as da VUNESP, aí eu me corrijo, tá bom? Que eu falei errado. Se eu falar somente da VUNESP, em qualquer caso é da VUNESP, mas não. É de preferência para as da VUNESP. Eu vou te explicar como que você faz. Veja bem, você tem aqui o seu filtro. Você tá aqui, olha, eu vou fechar, eu tô aqui no que concurso, eu vou até atualizar aqui. Eu tô aqui no que concurso, beleza? Aí eu vou aqui filtrar, vou limpar para poder mostrar para vocês. Você vai aqui em noções de informática, né? Noções de informática. Colocou aqui, na verdade não tem nada de noções, mas a gente coloca aqui noções, né? Você vai selecionar a banca VUNESP. Olha aqui VUNESP. E eu tenho, pessoal, esse PDF aqui em que eu esquematizei tópico por tópico. Então tem o Windows 10 ou superior, tá? O Windows 11. Dificilmente você vai achar questões do Windows 11, essas questões estão difíceis. Mas aí eu tenho uma recomendação para te fazer. Você pode usar essa playlist aqui do professor Vinícius. Eu acho que o nome dele é Vinícius Farias, tá? Você pode usar essa playlist aqui dele. Foi por essa playlist que eu estudei o Windows 11, tá? O nome do canal é Clica Ali. Pessoal, não tem como não achar esse canal. É só colocar Informática TJ São Paulo, clica ali, que você acha. Esse cara é excelente, tá? Excelente mesmo, eu recomendo. Aqui tem todas as aulas do Windows 11 atualizadas, aulas super atualizadas, beleza? Sobre as questões, então eu tenho esse PDF, né?
Então, quando ele está verde, é porque é o próximo tópico. E assim eu vou resolvendo questões em ciclo. Olha, assuntos para resolver questões em ciclo. Legenda verde é o próximo conteúdo, tá? Muito bem. Então, se aqui está o Word em informática, é porque é o próximo conteúdo. Tá, então aqui eu vou colocar o assunto, eu vou colocar o Word. Olha aqui, coloquei o Word. Eu vou colocar a partir do Word, eu vou clicar nessa primeira opção. É importante aqui no que concursos, você colocar essa primeira opção aqui, olha. Marca essa primeira opção, porque são questões gerais do Word. Depois você especifica aqui no filtro, eu vou colocar a partir do 2013. Dá para usar algumas questões do 2010? Dá para usar. Existem questões que são atemporais, que independentemente da versão, é daquele jeito que resolve. Existe, tá bom? E existem muitas, na verdade. Mas eu vou colocar 2013, 2016, 365 e 2019. Veja que o 365 já está aqui junto com o 2016 no próprio filtro do que concursos, beleza? Não esquece de marcar essa opção aqui, olha, porque se você não marca essa opção, aparecem menos questões, tá bom? Quando você filtra, olha só, quando você filtra, aí aqui aparece para mim 170 questões. Essas questões são da VUNESP. Eu tento resolver o máximo possível. Quando as questões já vão ficando muito desatualizadas, porque em algum momento você vai resolver todas as questões de 2024, todas de 2023, todas de 2022. Ó, você pode ver que eu não mudo aqui não, tá? Quando eu resolvo errado, fica errado. Senão eu vou ter uma estatística falsa, isso não é bom. Aí você se engana, tudo bem? Olha aqui, ó, resolvi certo, aqui resolvi certo, aqui resolvi certo, aqui eu resolvi, essa eu resolvi errado, olha aqui, olha. Ela fica como errada. É o certo você deixar como errada. Olha que paradoxo, né? O certo é você deixar como errada. Muito bem, chega um momento em que você vai encontrar questões de 2019, questões de 2018, questões de 2017, questões de 2016. Aí essas questões, dependendo do caso, pessoal, presta atenção nessa construção, nessa frase que eu vou dizer. Dependendo do caso, essas questões mais antigas estarão desatualizadas. Dependendo do caso. Por isso é importante você colocar aqui no filtro assim, olha, excluir questões anuladas, excluir questões desatualizadas. Veja que lá tinha 170 questões, só que agora eu coloquei aqui, excluir questões anuladas, excluir questões desatualizadas. Quando você filtrar, veja que agora não são mais 170 questões, agora são apenas 166 questões, porque ele excluiu as anuladas e as desatualizadas. Se você, por conta própria, quiser entender o motivo que a questão foi anulada, aí você deixa aqui, olha. Você deixa aqui, aí você vai entender o motivo, a razão, por que aquela questão foi anulada. Ela tinha duas respostas, por exemplo, foi por isso que ela foi anulada? Ah, era um tópico que estava fora do edital, foi por isso que ela foi anulada? Aí você deixa para aparecer questões anuladas, caso você queira fazer isso. Muito bem, a mesma coisa com a questão desatualizada. Vamos supor que você queira entender, João, eu quero entender o motivo que aquela questão está desatualizada. Por quê? Ah, foi isso aqui que mudou? Foi essa funcionalidade que mudou? Por exemplo, o botão do visão de tarefas do Windows. Eu vou te dar um exemplo aqui. Esse botão, ao longo do tempo, ele ficou desatualizado, que é esse botão aqui, olha. Esse aqui é o botão do visão de tarefas do Windows. Deixa eu colocar para você aqui. Olha aqui, ó. Esse botão aqui, né? Quando o Windows 10 ele foi lançado, o botão era diferente. Não era esse botão desse jeito aqui. Depois, esse botão ficou com essa forma, ficou dessa forma. Hoje, no Windows 11, o botão já é diferente. Então, fatalmente, uma questão que lá atrás era atualizada do Windows 10, sobre esse botão aqui do visão de tarefas, hoje já está desatualizada. Só que de repente você quer saber por que está desatualizada. Se você colocar assim, ó, botão, visão de tarefas,
visão de tarefas do Windows 11. Olha aqui, ó, do Windows 11. Olha só, coloca aí para você ver. O botão de tarefas do Windows 11, ele mudou. Olha aqui, ó, o botão de tarefa do Windows 11. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem bem bacana para mostrar para vocês. Ele não é, eu sei que ele não é mais daquele jeito lá do Windows 10, ele mudou esse botão, tá? Nas aulas do professor Vinícius, lembra daquela playlist lá que eu te mostrei? Você vai ver que lá ele vai falar sobre o botão do visão de tarefas, naquela playlist do professor Vinícius, tudo bem? Essa playlist aqui, ó, deixa eu te mostrar de novo, essa playlist aqui, que é o clica ali, essa aqui, ó. Em algum momento ele vai te mostrar, porque eu não vou procurar certinho aqui a aula, né? Mas assista às aulas do professor. Muito bem. Nesse caso, essa questão está desatualizada. Aí é importante que você, se você quiser entender, não, João, realmente eu quero entender o motivo. Eu faço questão de entender o motivo que a questão está desatualizada. Aí você marca para aparecer as questões desatualizadas. É só você desmarcar aqui e desmarcar aqui. Tudo bem? Tranquilo, aí eu vou colocar aqui filtrar, vão aparecer questões anuladas e vão aparecer questões desatualizadas. Em algum momento, aí você resolveu aqui, ó, tem 170 questões. Se você resolveu aqui mais ou menos umas 50, 60, 70 questões da VUNESP, tudo bem? Você deu preferência para a VUNESP, não deu? Deu. Você fez certinho, você deu preferência para a VUNESP, que é a sua banca. Só que chega um momento em que a VUNESP começou a mudar o jeito de cobrar. Aí se você resolve questões muito lá para trás, de 2017, de 2016, mesmo que elas estejam desatualizadas, às vezes já não é o jeito como a VUNESP está cobrando hoje. Aí é que entra a outra banca, tá vendo aqui? Aí é que entra a outra banca. Olha só, aí que entra aqui, olha, por exemplo, uma FGV, uma FCC. João, mas como que você faz agora? Pessoal, agora eu vou clicar aqui de novo, olha. Vou digitar VUNESP, apareceu, eu desmarco VUNESP. Desmarquei VUNESP, agora eu vou colocar aqui, olha, FCC. E vou resolver algumas da FCC. Não coloque várias bancas ao mesmo tempo, não. Coloque FCC. Aqui, olha, apareceram questões da FCC, 185. Resolva umas 10 da FCC. É isso aí, resolva umas 10. Muito bem, resolveu essas 10? Resolveu. Vem aqui, olha, tira a FCC. Olha só, tira a FCC e coloca FGV. Coloca FGV. Resolva mais aí umas 10 da FGV. Olha aqui, questões atualizadas, resolva aí umas 10 da FGV, tem 190. Agora você pode vir aqui de novo, olha, e colocar outra banca. Você vem aqui, tira a FGV. Tira a FGV. Ah, João, mas eu quero colocar todas de uma vez. É que quando você coloca todas de uma vez, às vezes aparecem mais questões de uma banca do que de outra. Aí eu ia colocando FCC, 6 Gran Rio, desculpa, 6 Gran Rio e CESP-SEBRASP. Só que o CESP-SEBRASP, cuidado, eu colocaria aqui questões de múltipla escolha do CESP-SEBRASP. Tudo bem, mas a preferência realmente é da banca VUNESP. Tudo bem? Muito bem. Qual matéria eu deixaria de lado? Veja bem, eu vou te dar aqui um exemplo da matéria de matemática. Vamos supor que você não sabe nada, absolutamente nada de matemática. Vamos supor que você é muito ruim, cara, de matemática. Sabe o que eu faria? Eu selecionaria, eu não deixaria totalmente de lado, eu vou te explicar. Mas eu iria aqui, olha, eu vou limpar o filtro, vou colocar matemática, observa bem, vou colocar matemática, vou colocar a banca VUNESP, observe bem, não vou colocar outra banca não, tá? De matemática, só da VUNESP mesmo. Aí aqui no nível de dificuldade, deixa eu filtrar, que agora vai aparecer o nível de dificuldade. Você vai aqui nos filtros de novo, veja que eu filtrei, porque não estava aparecendo o nível de dificuldade, e voltei ao filtro. No nível de dificuldade, você coloca as questões muito fácil e fácil. Coloca esses dois filtros se você é muito ruim de matemática e você acha que não vai conseguir aprender. Coloca essas questões aqui. Por quê, João? Porque pode cair uma questão muito fácil para você. Ah, eu não coloquei a banca VUNESP lá. Aqui, ó, banca VUNESP. Deixa eu colocar aqui banca VUNESP. Pode cair uma questão muito fácil para você que de repente você acerta. Você não precisa chutar.
Tudo bem? Entendeu isso? Então, às vezes cai uma questão difícil pra caramba, mas às vezes cai uma questão fácil pra você e você não precisa chutar. João, você pode me mostrar um exemplo de uma questão muito fácil que caiu no TJ São Paulo? É claro, eu vou te mostrar aqui, olha. Vou te mostrar o cargo de escrevente mesmo. Caiu em 2023, uma questão para escrevente muito fácil mesmo, que dava de fazer, sabe? E aí você não precisava pular pelo menos essa questão. Deixa eu pegar aqui o ano. Olha aqui, o ano é 2023. Deixa eu pegar o ano aqui para te mostrar, tá? Olha aqui. Rapidão, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma questão que realmente eu considero que foi fácil, né? Essa questão aqui, olha. A tabela apresentada a seguir, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Mas deixa eu ver se o filtro fácil entrou lá, pessoal. Porque apareceram umas questões aqui que não são tão fáceis não, tá? Tá muito fácil e fácil, olha. Mas vamos lá. Eu considero essa questão aqui bem fácil.Essa aqui. É claro que o fácil e o difícil depende da percepção. Às vezes o que é fácil para mim é difícil para você, tá? Mas deixa eu te mostrar essa questão aqui, olha. Uma tabela apresentada a seguir, publicada pelo IBGE, apresenta o peso mensal da variação dos grupos de produtos e serviços no índice geral. O que ele tem aqui? Ele soma isso aqui, olha. Ele somou 21,86, mais 15,26, mais 13,95, mais 4,84, mais 20,44, somou e ele quer saber esse valor aqui. Você está vendo esse valor que está aqui, olha, que não está aqui? É só somar tudo e subtrair de 100. É só somar tudo e subtrair de 100. Porque aqui, ó, o total aqui é 100%, olha. O total é 100%. Então, quando você somar tudo que você tem e subtrair aqui 100 menos o valor que vai dar aqui nessa tabela aqui, ó, menos esse valor, vai aparecer esse valor aqui. Então, é uma soma e uma subtração. Veja, é uma questão fácil, porque você vai fazer uma soma e uma subtração. Tá? Então, eu resolveria questões fáceis da VUNESP. Algumas, se você for muito ruim de matemática. Se você chega à conclusão e fala assim, João, cara, eu não sei mesmo não adianta, matemática não entra na minha cabeça, matemática não adianta, João, eu posso fazer a questão mais fácil do mundo para as outras pessoas, mas para mim ela é difícil, cara, e aí eu largaria a matemática de mão e chutaria tudo na mesma letra. É sério, João, é sério. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, olha, eu fiz 4 provas do TJ São Paulo, 4, eu vou até mostrar isso aqui para vocês aqui. A primeira prova que eu fiz para o TJ São Paulo foi a prova de 2021. Sim, foi a prova de 2021. Nessa época, eu estudei um pouquinho antes do edital e depois eu estudei com o edital aberto. Então eu estudei um pouquinho antes e depois eu estudei com o edital aberto. Que foi essa prova aqui de 2021. Essa aqui, tá? Nessa prova, a nota de corte dessa prova foi 74 pontos, lá em 2021, 74. Eu fiz 79 pontos, olha aqui, olha. Fiz 79 pontos e fui aprovado na prova objetiva e fui para a digitação. Eu reprovei na digitação, mas não é o assunto aqui desse vídeo, depois a gente conversa sobre esse assunto, caso você queira a gente converse em outro momento, tudo bem? Veja. Nessa prova eu fui muito mal em português. Eu acertei apenas 18 questões de português, acertei 36 de direito, que eu tenho uma certa facilidade com direito, e acertei 25 em conhecimentos gerais. Nessa prova aqui, eu resolvi 4 questões de matemática, acertei 2, chutei 2 e acabei acertando as 2 que eu chutei nessa prova. Muito bem. Quando foi em 2023, agora pega comigo aqui, olha, 2023, saíram 2 concursos, um da capital e outro da Grande São Paulo. Nesse da Grande São Paulo, eu acertei 86 questões, olha que evolução, evoluí bem, hein? Acertei 86 questões aqui na Grande São Paulo. Muito bem, nessa prova eu fiz 23 questões de português, acertei 23 de um total de 24, acertei 37 questões de direito, eu acho que eu fui muito bem, fui convocado para a prova de digitação e passei na prova de digitação, estou aprovado para Guarulhos, aguardando a nomeação, muito em breve aí a minha nomeação há de sair,
Tudo bem? Só que no mesmo ano de 2023, eu também fui muito mal na prova objetiva da capital, porque em 2023 nós tivemos duas provas para o TJ São Paulo. E nessa prova da capital, que aconteceu antes da prova de Guarulhos, da Grande São Paulo, eu acertei apenas 17 de português, fui muito mal em português nessa prova, continuei bem nas matérias de direito, 36 questões, só que eu passei uma errada pro gabarito, então eu acertei 37, e acertei 23 de matemática, 23 de conhecimentos gerais, 23 de conhecimentos gerais. Nessa prova, eu resolvi 4 questões de matemática, chutei 2 e acertei uma. E das que eu resolvi, eu acertei 3. Muito bem, então hoje, se eu fosse deixar uma matéria de lado, na minha opinião, eu deixaria a matemática. Se fosse para deixar uma matéria de lado, a matéria seria matemática. Com certeza seria matemática, tá? Então eu diria assim, olha, eu vou deixar a matemática mesmo de lado e vou me preocupar com as demais matérias. Então, se eu fosse deixar, seria matemática, beleza? Agora, quais tópicos, blocos dá mais atenção em cada matéria? Pessoal, é o seguinte, nós estamos falando aqui das matérias básicas, concorda comigo? Então vamos lá, olha só, eu estou aqui com matemática. Se você não vai bem em matemática, deixa isso aqui de lado, deixa de lado. Agora, se você não vai deixar de lado matemática, eu já fiz algumas pesquisas sobre a VUNESP, assim, tô te falando sério, tá? Aqui mesmo no Que Concurso você consegue absorver isso. A VUNESP, ela gosta muito de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. A VUNESP, ela gosta muito de razão e proporção, porcentagem e média aritmética. João, se você fosse estudar hoje, as principais matérias seriam mínimo múltiplo comum, razão e proporção, média aritmética simples e ponderada. E aqui, olha, geometria. Seriam essas matérias. Tá, mas você deixaria de lado até regra de 3? Quando você estuda razão e proporção, você pode estudar regra de 3 junto, tá bom? Olha aqui, ó, razão e proporção e regra de 3, essas duas matérias andam juntas. Assim como porcentagem, sabia? Essas 3 matérias aqui, elas andam de mãos dadas. Razão e proporção, porcentagem e regra de 3, elas andam coladas de mãos dadas. Tudo bem? Agora, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, a VUNESP gosta muito de cobrar. Média aritmética eu recomendo que você estude. E geometria, principalmente as áreas e volumes. E se você puder, veja bem, quando eu falo assim, principalmente áreas e volumes, pessoal, eu até me expressei mal. Geometria, quando eu quis dizer áreas e volumes, perímetro, é assim, eu vou explicar para você. É que você não precisa aprofundar demais na geometria. Geralmente a VUNESP, ela não cobra tópicos muito profundos de geometria. Entendeu? Porque tem coisas que já entram na trigonometria, tipo cosseno, tangente, entende? Então essas coisas não. A geometria você vai focar no básico, o perímetro, a área, o volume, o ângulo e o teorema de Pitágoras aqui. É muito importante você conhecer os triângulos pitagóricos, tá? Se você não for abandonar essa matéria. Triângulos pitagóricos são aqueles que se repetem muito, tipo 3, 4, 5. Decora esses triângulos. Pesquisa na internet sobre triângulos pitagóricos e tenta decorar pelo menos uns 5. Tá bom? Se você não for chutar ou se você não for largar de mão. Eu tô falando aqui se você não for largar de mão. Tudo bem? Então, em matemática, seriam esses tópicos que eu daria atenção. Agora, olha só. Raciocínio lógico. Olha só, presta bem atenção nisso aqui. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso bem aqui, olha? Sequências. Cara, se você for ruim de matemática, eu também deixaria as sequências de lado. Eu tô te falando. Porque sequências é uma coisa que cada questão tem um padrão diferente. Ah, João, mas tem como identificar o padrão? Tem, né? Beleza.
Se você acha que tem como identificar o padrão, lembre-se que eu estou falando o que eu, João, faria. Eu largaria as sequências de mão. Eu me dedicaria a essas questões aqui. Eu esqueci de dizer que nessa prova de 2024, que foi uma prova bastante difícil, bastante cansativa, provavelmente eu fiz 81 pontos para a Bragança Paulista. E ao que tudo indica, estou ali entre o quarto, quinto, sexto colocado. Ao que tudo indica. De acordo com aquele tal site que eu peço, por favor, não falem mais o nome do site. Fala só assim, aquele tal site. Pode ser? Eu peço, por favor. Vocês podem pesquisar no YouTube aí, que tem muita gente sendo obrigada a se retratar com esse site. Então, se você puder me ajudar a falar assim, aquele tal site, tá bom? Não fala mais o nome. Isso me ajuda demais, você não tem ideia do quanto isso me ajuda, tá bom? Então, vamos lá. Eu deixaria em raciocínio lógico sequências de lado. Você tá vendo esses três assuntos aqui? Verdades e mentiras, princípio da casa dos pombos e associação lógica. Pesquisa no YouTube, verdades e mentiras. Pesquisa no YouTube, associação lógica. Pesquisa no YouTube, princípio da casa dos pombos. É possível que a VUNESP traga uma questão de um desses tópicos na prova de vocês. Agora tem um tópico que, se a VUNESP for escolher entre esses três, tem um que ela vai cobrar, e eu acho que ela vai cobrar, porque ela cobrou em 2023 nas duas provas e cobrou em 2024. Associação lógica. Desses três aqui, que a VUNESP pode te cobrar uma questão, a associação lógica é o mais provável dela cobrar. Não quer dizer que ela não possa cobrar uma questão de verdades e mentiras e uma questão de princípio da casa dos pombos. Ela pode cobrar uma ou outra. Agora, associação lógica, que é aquela que ela fala assim, ó, o Pedro, João e José estudam disciplinas diferentes na universidade. Um cursa português, língua portuguesa, o outro matemática e o outro física. Não necessariamente nesta ordem. É verdade que o João cursa língua portuguesa em Florianópolis, o fulano em Belo Horizonte e o fulano em Ribeirão Preto. Não necessariamente nessa ordem. É essa questão aqui, de associação lógica. Fica ligado, porque se a VUNESP for cobrar, é essa questão aí. Então pesquisa no YouTube e resolve algumas dessas questões de associação lógica. Eu vou te mostrar aqui, no Que Concursos, como que você filtra esse assunto. Eu vou limpar aqui o filtro e vou te mostrar aqui, olha, raciocínio lógico, beleza? Assunto, associações, olha aqui, ó, relacionamentos e associações. É assim que aparece, relacionamento e associações, tudo bem? Olha aqui, ó, filtrou, coloca Banca VUNESP primeiro, Banca VUNESP, olha aqui, ó, Banca VUNESP. Filtrou, você pode clicar lá nas anuladas, nas desatualizadas, mas eu nem colocaria, eu filtraria direto aqui. Olha só, você tem aqui 36 questões de associação lógica. Essas aqui são suficientes. Fernanda, Geraldo e Genice são escrivães e moram em zonas diferentes da cidade, oeste, norte e sul. Não necessariamente nessa ordem, é questão de associação lógica. Olha essa aqui. Lorena, Elissa, Raquel e Mariana têm 27, 33, 42 e 45 anos. Não necessariamente nessa ordem. É questão de associação lógica. Olha essa aqui. Alberto, Beatriz, Celso e Denise trabalham em uma empresa de comunicação. Cada um deles exerce uma função diferente. Não necessariamente nessa ordem. É uma questão de associação lógica. Então, é muito provável que essa questão aqui esteja na sua prova, meu amigo, minha amiga. É muito provável, tudo bem? Pode cair também uma de verdades e mentiras, de princípio da casa dos pombos, pode cair. Mas eu estou falando para vocês aqui o que eu acho que é mais fácil cair, a associação lógica, tudo bem? Dessas três aqui. Então, sequências eu deixaria de lado, se fosse eu deixaria de lado. Se você domina, arrocha, tudo bem? Vamos lá. Equivalências e negações. Não tem como você deixar isso aqui de fora.
Dentro disso aqui tem proposições lógicas e suas estruturas, conectivos lógicos, lógica de argumentação. Argumentos lógicos você não pode deixar de estudar em hipótese alguma. Diagramas lógicos e conjuntos, isso aqui estará na sua prova, com toda a certeza. Diagramas lógicos e conjuntos, que são aquelas questões que você vai fazer isso aqui, tipo assim, sabe? Isso aqui estará na sua prova, direta ou indiretamente, mas estará na sua prova. João, você pode me mostrar aqui? Claro, eu vou filtrar aqui, olha, associações, eu vou retirar esse filtro aqui e vou colocar assim, diagramas, olha só o que eu vou colocar, diagramas de Venn em conjuntos, lógica de argumentação, diagramas lógicos. Você viu como que apareceu aqui? Deixa eu te mostrar de novo aqui, olha. Deixa eu te mostrar aqui no filtro aqui, olha. Apareceu aqui, diagramas de Venn e conjuntos, lógica de argumentação, diagramas e operadores lógicos. É assim que aparece no seu filtro. Exatamente assim que aparece. Aí você coloca a banca VUNESP. Primeiro faça da VUNESP. Muito bem. Olha só. Quando você coloca, as questões que elas aparecem pode ser assim, argumentos. Essa aqui é uma questão de argumentação lógica, mas eu quero pegar aqui uma questão de diagramas lógicos mesmo, que são questões assim, olha. Essas questões, elas provavelmente uma questão como essa aqui estará na sua prova. Diagrama lógico. Olha aqui, olha. Analise o diagrama a seguir. Tá vendo? Isso aqui são diagramas lógicos. Tudo bem? Uma questão como essa certamente estará na sua prova. Deixa eu pegar aqui uma outra questão para vocês. Uma questão que fala... Calma aí rapidinho. Eu queria pegar uma questão para vocês aqui. Olha, uma questão assim. Essa aqui caiu em 2023, olha. Tá vendo? Tudo bem? Muito bom. Deixa eu ver qual... Ah, tá. Então eu ainda estou em raciocínio lógico, né? Então, sequências eu deixaria de fora, me preocuparia com equivalências e negações, lógica de argumentação, diagramas lógicos e dentro desses três temas aqui, eu me preocuparia com associação lógica, tudo bem? Mas pesquisa no YouTube, verdade e mentiras, princípio da casa dos pombos e associação lógica e dê preferência para a associação lógica, tudo bem? Pessoal, se fosse aqui dentro de informática, os principais assuntos que eu daria atenção seriam correio eletrônico, OneDrive, Microsoft Teams, internet navegação e Word. Sabe por quê? Olha só, esses assuntos aqui, eu vou explicar o motivo, tem um motivo, tá? É que é o seguinte, você está em revisão, concorda comigo? Você está em revisão. Eu daria preferência nesse momento para aqueles assuntos, se você está em revisão, que você sabe mais, observa bem, você está em revisão, eu daria preferência para aqueles assuntos que você sabe mais, mas eu não deixaria de estudar, em hipótese nenhuma, aqueles assuntos que eu sei menos. Agora veja assim, João, agora eu não entendi nada. Pessoal, é assim, deixa eu tentar explicar isso aqui. Calma aí, deixa eu tentar explicar aqui. Muito bem, estou de volta aqui, eu pausei a gravação para poder fazer uma análise. Eu me expressei mal. Tudo bem, eu me expressei mal, tá? Não vou editar o vídeo porque eu gosto de deixar as coisas naturais como elas são. Então aqui eu vou pedir desculpas, eu me expressei mal. Você deve dar atenção, na minha opinião, para aqueles assuntos que você sabe menos dentro de informática. Que você sabe menos. Eu vou te falar o seguinte, eu sei menos correio eletrônico, internet e navegação, Microsoft Teams e OneDrive. Por quê? Porque eu dei muita atenção para esses tópicos aqui durante os meus estudos. Por ter dado muita atenção para esses tópicos durante os meus estudos, hoje, de certa forma, eu domino mais esses assuntos aqui. O Windows 10, Microsoft Word e Microsoft Excel. Hoje, eu domino menos correio eletrônico, internet de navegação, Microsoft Teams e o OneDrive, porque durante os meus estudos, eu dei menos atenção para esses tópicos.
Como eu martelei muito o Windows 10, Microsoft Word e Microsoft Excel, eu domino mais esses tópicos pela consequência dos meus estudos. Desde 2021 que eu venho estudando para o TJ São Paulo, e aí eu dei muita atenção para esses tópicos que eu era muito fraco neles, muito fraco. Aí eu acabei melhorando nesses tópicos. Hoje eu domino menos esses tópicos aqui, porque tipo eu deixei eles de lado. E eu senti esse peso na última prova de ter deixado esses tópicos aqui de lado. Então, como hoje eu domino menos esses tópicos aqui, correio eletrônico, internet, navegação, Microsoft Teams e OneDrive, eu daria mais atenção para eles. Agora, fazendo uma análise do que mais cai e das questões que são mais fáceis de acertar, veja bem, por que eu deixei esses tópicos aqui de lado? É complicado falar de informática. É porque eu achava esses tópicos mais fáceis. E de tanto eu não estudar esses tópicos, eles acabaram tendo um peso grande para mim nessa última prova. Tanto que as questões que eu sentia mais segurança foram essas aqui de Windows 10, o Word e Excel. Essas eu senti mais segurança porque eu vinha estudando mais essas matérias. E essas aqui que eu achava que eram fáceis, eu falei, cara, essas matérias são mais fáceis, não vou estudar isso aqui não. Acabou tendo um peso alto para mim, que eu poderia ter acertado mais questões de informática nessa última prova. Então, dê atenção em informática, no seu caso concreto, para aquilo que você sabe menos. João, mas o que mais cai? Informática, a VUNESP costuma dividir bem ali os temas. Ela costuma dividir. Então, assim, eu não posso dizer, olha, tem esse tema aqui de informática que cai demais. Olha só, em Excel, se eu fosse falar um tema de Excel, seria a função C. A função C, ela cai bastante. A função C, ela cai muito. Agora, os outros temas aqui, a VUNESP, ela meio que cobra dividido, sabe? Mas se eu pudesse falar um tema do Windows 11, seria o gerenciador de pastas do Windows. Sabe, o Windows Explorer, né, que chama hoje, o Explorer do Windows, isso aqui, olha, tá vendo isso aqui? Esse negócio aqui, olha, isso aqui a VUNESP cobra bastante, então, se eu fosse indicar um tópico aqui de informática, que é difícil, até pra mim falar de informática é difícil, cara, mas eu daria atenção especial aqui para essas questões que falam do gerenciador de pastas do Windows, tá? Eu peço desculpas aqui por não saber falar tão bem de informática, porque informática realmente é uma coisa que pesa. E a VUNESP, ela divide esses tópicos aqui. A VUNESP, ela divide bem esses tópicos aqui. Mas dentro de um Windows seria o gerenciador de pastas do Windows, tá? Seria esse. Dentro de Excel, seria com certeza a fórmula C, não é? A VUNESP também cobra dentro do Excel gráficos, ela cobra algumas questões de gráficos, mas assim, informática realmente é complicado de falar, né? Informática eu acho que eu deixaria aí para um camarada mais da área mesmo de informática para dar essa opinião para vocês. Eu me dedicaria àquilo que eu sei menos, né? Hoje, se eu fosse estudar para essa prova, como eu deixei de lado por muito tempo correio eletrônico, internet, navegação, Microsoft Teams, e acaba que hoje eu domino mais o Windows, o Word e Excel, aí eu estudaria mais esses tópicos aqui que eu sei menos. Eu peço até desculpa se é uma análise superficial de informática, mas é como eu faria hoje, tá bom? Deixa eu ver qual que é o próximo tema aqui, pessoal. Quantas questões... na matéria de português, pessoal, eu sempre falo que análise, compreensão, interpretação de textos, essas questões aqui, elas são difíceis. Eu até gravei um vídeo, eu vou recomendar esse vídeo aqui para você. Deixa eu te mostrar esse vídeo que eu gravei sobre português. Por que que essas questões de português são difíceis? Eu quero te mostrar aqui, tá? Por que que essas questões de português são difíceis? Olha aqui, ó. Interpretação. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui? Por que questões
de interpretação são difíceis. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu gravei aqui para vocês. Tudo bem? Nesse vídeo aqui eu explico que essas questões são difíceis porque essas questões têm a própria visão daquela pessoa que fez a questão. E você que vai resolver a questão, você é como se você fosse adivinhar aquilo que o cara pensa, na minha visão. Então, é muito complicado opinar sobre análise, compreensão e interpretação de texto. É muito difícil opinar sobre como fazer isso aqui. Porque na minha visão, aquela pessoa que faz, eu poderia te explicar isso aqui de várias formas, mas ainda assim seria um modo abstrato de falar. Seria uma explicação abstrata. Você pode pesquisar no YouTube, pode ter o vídeo mais viralizado do mundo sobre interpretação de texto, que mesmo assim vai ser uma interpretação abstrata. Agora, se eu fosse falar sobre gramática, aí já dá para falar de gramática. Aí eu focaria realmente nesses tópicos aqui, olha. Concordância verbal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, crase e pontuação. Aqui já é mais fácil de conversar. Eu daria muita preferência a esses tópicos aqui: concordância verbal, regência verbal, colocação pronominal, crase e pontuação. Eu daria preferência para esses tópicos aqui. Sentido próprio e figurado das palavras, sinônimos e antônimos, resolva o máximo de questões que você conseguir. Resolva o máximo de questões que você conseguir. Classes de palavras aqui é a mesma coisa. Quando você filtra português da VUNESP, geralmente, quando eu resolvo português da VUNESP, eu faço assim. Vou te mostrar como que eu faço, tá? Com português da VUNESP. Eu venho aqui no que? Concursos e filtro pela banca. Olha aqui, eu venho aqui no que? Concurso. Filtro assim, ó, português. Aqui eu coloco a banca VUNESP, que eu acho que já está até selecionada. Banca VUNESP. E eu não coloco o assunto. Eu venho aqui no nível de dificuldade e coloco médio, difícil e muito difícil. É isso que eu faço. Médio, difícil e muito difícil. Coloco aqui para não mostrar questões anuladas, não mostrar questões desatualizadas e filtro. Quando eu filtro, aparecem para mim aqui, olha, nesse momento, 1.806 questões. Eu acredito que essas questões aqui são suficientes. Questões aí, na ordem que elas aparecem, eu vou resolvendo. Então aqui, olha, na ordem que aparece eu vou resolvendo. Aí eu olho os comentários, é muito importante isso. Eu olho aqui os comentários e olho também se tem gabarito comentado. Se tiver gabarito comentado, igual tem aqui, olha, aqui tem gabarito comentado. Aí eu abro o gabarito comentado. Aqui eu não posso abrir aqui com vocês, porque eu vou mostrar o perfil das pessoas, eu não posso. Isso aqui eu sou penalizado, eu não posso. Aí eu vou resolvendo na ordem que aparece. Eu não coloco um assunto, eu não coloco um tema. Eu já falei em outros vídeos sobre isso, que em português eu não coloco assunto, eu não coloco tema. Se você sentir necessidade de resolver questões de outras bancas em português, coloca FCC e coloca FGV. Eu acho que aqui já está suficiente. No meu caso, eu venho resolvendo somente as questões da VUNESP mesmo. Eu sou sincero para vocês, eu já falei disso aqui em outro vídeo. Em outros vídeos, eu já falei que os português eu só resolvo da VUNESP. É muito difícil eu colocar outras questões. Coloco, mas é difícil. Essa é a verdade, eu coloco, mas é difícil. Eu prefiro mesmo resolver as questões da VUNESP, essas questões que são consideradas médias, difíceis e muito difíceis. Deixa eu mostrar para vocês de novo aqui o filtro. Lá no nível de dificuldade, você vai colocar aqui, olha, questões médias, difíceis e muito difíceis. Lê os comentários, assista ao gabarito comentado e quando for um tópico específico, vamos supor que você errou uma questão sobre as funções do que.
Então você está lá resolvendo e errou a questão sobre funções do que. Eu venho aqui no próprio YouTube mesmo e coloco funções do que. Aí eu vou aqui, olha, pesquiso funções do que e vou tirar dúvidas específicas sobre funções do que. Olha esse vídeo aqui que tem 167 mil visualizações. Funções sintáticas do que. Aí vai depender a palavra que, uso e funções da professora Letícia Góes. Então você vai ter aqui muitos vídeos falando do que, os valores do que, com a professora Graziela Cabral. Tá vendo aqui? Professora Graziela Cabral. Tudo bem? Funções da partícula que, com a professora Pamba. É assim que eu faço, galera. Tá? Não é nada de excepcional, é assim que eu faço. Então, eu errei a questão daquele tópico, eu vou lá no YouTube. Tudo bem? E como montar os filtros por quantas questões resolver. Pessoal, sobre quantas questões resolver, isso é relativo. Mas eu te falo uma coisa, não é a quantidade, é a qualidade. Se você vai resolver uma questão, entenda por que aquela questão está errada e por que cada alternativa está certa. Leia os comentários de cada alternativa. É muito fácil você vir aqui, marcar e ir para a próxima. Isso é muito fácil. Você marca e vai para a próxima. Só que não é assim. Então, não é exatamente quantas questões de matemática eu vou resolver. Não, eu não sei. Depende de você. Mas o que eu te falo é que é melhor você resolver 5 com qualidade do que 200 só marcando a alternativa e indo para a próxima. Você chega aqui, marca a alternativa e vai para a próxima. Você chega aqui, marca a alternativa e vai para a próxima. Chega aqui, marca e vai para a próxima. Isso que é ruim. Aí, no final do dia, aqui na sua estatística, você terá resolvido 250 questões. Mas e na realidade mesmo? Na realidade, talvez você não tenha resolvido 5. Então, é a qualidade, não é exatamente a quantidade. E como montar os tópicos? Olha só, eu mostrei para vocês em outros filtros, por exemplo, você vai resolver aqui as questões de raciocínio lógico. Então eu vou limpar aqui o filtro e vou te mostrar aqui um bloco de raciocínio lógico. Então você vai resolver aqui, olha, raciocínio lógico. Colocou raciocínio lógico? Colocou a banca VUNESP? Colocou. Eu prefiro resolver por bloco. Então olha só, eu tenho os blocos aqui. Eu vou deixar esse PDF para vocês. Aí vocês colocam aqui, olha, equivalência e negações. Olha aqui, ó, equivalências e negações. Olha aqui, ó. Colocou esses 2 tópicos aqui, resolve só desse. Olha aqui, ó. Filtra, resolve só desses primeiro. Resolveu? Olha aqui o PDF. Você vai para o próximo depois. Qual que é o próximo? Lógica de argumentação. O próximo aqui é lógica de argumentação. Deixa eu pegar o próximo aqui, lógica de argumentação. Aí você já resolveu. Na próxima vez que você for resolver, você vem aqui nos filtros, tira esses 2, olha, tira esses 2 e coloca aqui a argumentação lógica. Olha aqui, a argumentação lógica. Pronto, resolve agora só de argumentação lógica. Beleza? Muito bem. E assim você vai filtrando por blocos. Eu não gosto de misturar blocos. É por isso que eu criei aqui esse PDF desse jeito, porque eu vou bloco a bloco. Eu não sei, pessoal, se ficou claro para vocês. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu me disponibilizo para responder. Tudo bem? Aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Grande abraço, pessoal. Valeu.